Você sente que você gasta mais energia lutando contra a tarefa que você precisa fazer, procrastinando, do que realizando ela de fato? Procrastinar cansa mais do que fazer e é sobre isso que eu quero falar com você que vive procrastinando coisas na sua vida. Existe um efeito na psicologia que foi desenvolvido por uma psicóloga russa que chama efeito Zeigarnik. O que isso traz de aprendizado pra gente? Quando nós procrastinamos uma tarefa, é como se nós estivéssemos com uma aba aberta dentro da nossa mente. Eu não sei se vocês sentem dessa forma, mas eu sou uma pessoa que sinto um cansaço mental muito maior quando eu fico adiando coisas que eu preciso resolver. E aí tem uma analogia que faz muito sentido na minha cabeça, que é quando a gente deixa o nosso iPhone com várias abas abertas, ou então o nosso computador, e a gente sente que o processador fica mais lento. Tem gente que tem muita gastura de deixar abas abertas, e quando essas pessoas olham, falam assim, meu Deus, fecha esse tanto de aba. Já virou um hábito, quando eu pego um iPhone, até quando não é o meu celular, eu subo para fechar todas as abas, porque eu realmente acredito que isso atrapalha o desempenho do hardware ali. Vamos trazer isso para nossa mente. Uma coisa muito interessante, quando você termina um episódio de uma série e você vê ali o desfecho, né, daquele primeiro episódio, a sua mente reage de uma forma. Mas quando você para no meio de um episódio, você ainda tem a sensação de que aquilo ali tá pendente, que você precisa concluir, e talvez você lembre muito mais da série por ter parado no meio de um episódio. Se você tá vendo esse vídeo, se você tá gostando desse conteúdo, se tá sendo produtivo para você melhorar o seu rendimento na sua empresa, nas suas tarefas pessoais, se inscreva no meu canal, eu tô começando por aqui, então para mim vai ser muito importante. Compartilhe com alguém que você acha que faz sentido receber esse conteúdo. E não só isso, gente, ativem as notificações para tudo que eu vou postando aqui chegar para vocês e vocês acompanharem um pouquinho da minha vida e do que eu posso contribuir. Um outro exemplo que eu também acho muito parte da nossa vida é quando a gente acorda de manhã e fala, meu Deus, eu preciso comprar o meu remédio. Eu preciso pedir meu médico a receita para comprar o remédio. Eu falo isso porque eu faço isso algumas vezes. Eu sou uma pessoa que em alguns contextos eu sou muito procrastinadora e isso envolve demandas terceirizadas. Então não necessariamente são as minhas, mas eu falo, eu preciso ligar pro meu médico e pedir uma receita. E aí eu fico com isso na minha cabeça. Aí eu vou pro escritório e durante o percurso eu falo, meu Deus, eu tenho que mandar mensagem pro meu médico e pedir a receita quando eu chegar no escritório. Sendo que eu poderia ter mandado do próprio carro mesmo. Aí eu chego no escritório, começo uma reunião e eu fico na reunião pensando, eu preciso ligar pro meu médico e pedir a receita. A energia mental que nós gastamos com a ideia de procrastinar, principalmente pessoas que sabem que estão procrastinando e que têm uma certa responsabilidade, que não tiram isso da mente, existe um gasto de energia muito grande. E, gente, isso é comprovado. Cansaço mental, ele consome muito mais a nossa energia vital do que o cansaço físico. Porque o cansaço físico você resolve com sono, você resolve, às vezes, né, com uma viagem que vai te levar para um contexto de relaxamento mesmo, mas o cansaço da mente, ele exige algumas camadas. E você não decide, né, qual caixinha da sua mente você vai descansar. Então eu acredito que o cansaço da mente seja um pouco mais desafiador, porque às vezes a gente não tá descansando na mesma proporção que nós exigimos que o nosso cérebro trabalhasse naquele momento em que a gente estava tentando lembrar uma coisa a qualquer custo e o tempo inteiro. E aí pensem comigo, nesse contexto do médico, usando uma analogia, é como se você fizesse várias vezes ao dia. Na hora que você saiu de casa, no meio da reunião, na hora do almoço que você também esqueceu, em uma outra reunião à tarde, aí no final da tarde você tá lembrando de novo, você vai pra academia, você faz um deslocamento pra casa e você lembra. É como se você fizesse várias viagens mentais pra esse lugar da lembrança de preciso fazer e não faz. Então isso gera em nós um cansaço muito grande. É o que eu trouxe pra vocês e aí eu acho que é muito importante nós estudarmos sobre a energia vital, ela precisa ser preservada. Então eu comecei a adotar alguns pequenos métodos que eu falo, se eu consigo fazer em 5 minutos, eu quero fazer na mesma hora. Se eu consigo marcar essa reunião em 5 minutos, eu quero fazer na mesma hora. E se eu consigo organizar uma determinada demanda, eu também quero tirar ela da minha lista. A analogia que eu faço é o seguinte, você lembra que você tem que ligar, você pega o celular, manda uma mensagem, você pede a receita e aí isso saiu da sua lista de coisas para fazer. E aí a próxima demanda é ver essa mensagem quando a pessoa responder. No momento que ela responde, você não tem que lembrar mais, porque aquilo ali vai aparecer para você. Vocês entendem a diferença disso? Muitas pessoas procrastinam dias, às vezes até semanas, em situações que poderiam ser solucionadas, evitando investimento de tempo totalmente desnecessário, que obviamente poderia ser aproveitado de uma outra forma. E aí, buscando solucionar isso, não necessariamente eu queria trazer para vocês, façam a qualquer custo e não procrastinem nada. Esse não é o ponto. Eu vi uma frase que eu achei muito legal, eu vou ler ela para vocês, que é o seguinte: o cérebro não sofre apenas pelo trabalho que precisa fazer, ele sofre principalmente pelo trabalho que ainda está pendente. Então, como eu disse para vocês, se eu vejo que isso demora menos que 5 minutos, eu tento fazer imediatamente. E se eu vejo que isso precisa de uma etapa, ou seja,
escrever um relatório, começar o desenvolvimento de uma página, né? Às vezes uma página de vendas, às vezes uma página de apresentação para o meu time, desenvolver uma coleção. Eu nunca penso na execução da tarefa completa para começar. Eu vou fazendo por etapas, sabe? E isso já tira da nossa cabeça um pouco da ansiedade de não ter feito ou não ter começado. E aí, claro, gente, não é sobre a gente começar e não terminar nunca. Inclusive, tem tarefas que são muito desmotivantes para mim, desmotivadoras. Eu não tenho aquele impulso de querer terminar, mas ao mesmo tempo eu entendo que a maior parte das coisas que eu começo, eu tenho uma tendência muito grande de concluir. Comece por etapas. Você tem que fazer um relatório, você pode começar pelo título, depois você desenvolve ali a introdução, você anota, né, quais tópicos você vai aprofundar, e isso vai se desdobrando e tirando aquela sensação de, nossa, eu nem comecei ainda. E eu falo que o começo ele é imprescindível pra gente entender o nível de complexidade, né? Às vezes a gente tá assim, meu Deus, eu tenho que fazer um relatório do ano, como eu vou fazer, como eu vou começar, por onde eu começo, mas começar já te traz um pouco de clareza de que aquilo às vezes não vai ser tão complexo como você tá imaginando, ou não vai ter, né, tantos obstáculos como você tá imaginando. E isso também é uma forma de dar uma aliviada. E por que eu tô falando isso? Porque a maioria das coisas que nos deixam ansiosos são coisas extremamente simples de resolver. As coisas que ocupam a nossa cabeça nunca são grandes problemas. São pagar um boleto, retornar aquela mensagem, entrar em contato com tal pessoa para direcionar de uma forma X. Coisas que vão ocupando ali detalhes do nosso dia, né? Terminar uma postagem, fazer a gravação da publicidade. E isso não é uma sequência de tarefas complexas. São justamente microtarefas que acabam estando muito presentes no nosso dia e, consequentemente, nos desgastando muito mais do que se fosse um grande problema pontualmente a cada 15 dias, por exemplo. E é aí que entra uma das partes mais interessantes que muitas pessoas vão se identificar. Você começa o dia querendo ser produtiva, termina o dia com a sensação de que está mentalmente exausta, mas na mesma proporção, uma sensação de que você não fez quase nada. E de onde vem essa sensação? Essa sensação vem justamente da quantidade de abas que você deixou aberta na sua cabeça ao longo do dia. Antes de você me contar nos comentários se você já está convencido de que procrastinar não é uma opção para você a partir daqui, eu quero te contar o último exemplo. Pensem que vocês precisam carregar uma caixa de 15 quilos da sala para a garagem. E aí você tem duas opções: pegar essa caixa de 15 quilos e andar 30 metros até a garagem, ou pegar essa caixa de 15 quilos e ficar andando pela sala, indo pro outro quarto, voltando no elevador e pensando, será que eu levo essa caixa? Será que eu levo essa caixa agora? Vocês entendem que a tarefa, teoricamente, poderia ser a mesma, mas o cansaço da segunda é muito maior, o sofrimento é muito maior. Então, não fiquem carregando na mente de vocês pesos que vocês não precisam carregar, não fiquem com abas abertas se vocês conseguem fechar essas abas, e já tentem, né, construir uma mentalidade de deixar a sua rotina, a sua mente mais leve, ou talvez até menos pesada, dependendo do momento de vida que você estiver vivendo. Eu espero que esse conteúdo tenha contribuído para vocês. Um beijo, até o próximo.